Buga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. A 21ª parte. Tema de hoje: abolição da escravatura. Pois é, há um longo caminho a ser percorrido. Creio eu que ainda hoje. Mas a gente está lá no segundo reinado, tentando chegar à Lei Áurea, ao 13 de maio de 1888. Claro, como as provas dialogam com o presente, precisamos aqui fazer uma reflexão, e a faremos gradativamente. Será que a abolição da escravatura já aconteceu de fato? Pois é, há grupos que dizem que isso é mimimi, e há grupos que dizem que isso precisa ser aprofundado, que é uma discussão pertinente. A qual grupo você pertence? É a escolha sua. Tá legal? Bom, vamos lá. A abolição da escravatura. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que esse processo, até chegar à Lei Áurea, ele foi um processo acompanhado de perto pela Inglaterra, que pressionava o Brasil no sentido da abolição. Não por questões humanitárias. A Inglaterra tinha vários argumentos. Primeiro, a Inglaterra dizia que, olha, país que conta com mão de obra escrava acaba fazendo uma concorrência desleal com aqueles países que produzem por mão de obra assalariada. Outro argumento inglês: enquanto há escravidão, tem muito capital preso nessa atividade. Se a gente acaba com a escravidão, esse capital liberado pode ser usado para o consumo. Há historiadores que dizem que a Inglaterra não confessava outros argumentos, mas que ela estava já nesse momento fazendo a partilha afroasiática e ela queria estancar uma sangria em alguns territórios, porque ela perdia a mão de obra lá, porque os negros eram escravizados e trazidos para cá. Bom, enfim, considere que a Inglaterra era uma grande pressionadora. Maravilha! Dom João VI, quando veio para cá escoltado pelos ingleses, prometeu, além de abrir os portos, que acabaria com a escravidão. Prometeu isso no Congresso de Viena. Não, lá naquele Congresso de Viena, onde ele emancipou o Brasil e levou ele ao Reino Unido. Não, ele não cumpriu. Dom Pedro I, quando fez a independência, negociou com os ingleses muita ajuda e botou no pacote que aboliria a escravidão. Não. O regente Feijó, em 1831, chegou a fazer uma lei que proibia o tráfico de escravos. Lei que não pegou. Eita, lei que não pega, é engraçado isso, né? Essa lei não vai pegar. Ué, mas não é lei? Enfim, não pegou. Quer dizer, nós já estamos no século XIX, final dele, e vamos ser o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Olha quanto que a gente foi enrolando. Isso é preciso considerar. Bom, é preciso considerar também que havia pressão política aqui dentro. Vamos considerar 3 grupos. Primeiro, o grupo dos escravocratas, que dizia que a mão de obra tinha que continuar sendo escrava. Falavam, inclusive, que se abolíssemos a escravidão, o Brasil ia parar. Não haveria alternativa. Alguns cinicamente diziam: olha, é um mal necessário. É pelo Brasil que o fazemos. Corta-nos o coração. Mas sem escravos, a coisa vai parar. Pois é, esses eram os escravocratas de bom coração, pensando no Brasil, né? Claro. E um outro grupo, nós vamos estudá-lo, o grupo dos abolicionistas. Dizia: olha, precisamos abolir a escravatura, mas não só fazer isso. Precisamos inserir os ex-escravos na sociedade, porque já de bom tempo a gente vem vendo isso. Muitos que conseguem a alforria porque a compram, são beneficiados por ela de alguma forma, sofrem pra caramba depois como libertos. Não conseguem se inserir, não são aceitos como cidadãos. Pois é, estamos aí discutindo um projeto abolicionista, mas quais são os projetos de inserção para esses que foram tirados da África? Lá eram reis, rainhas, príncipes e princesas. Fundiam o ferro, eram poetas e filósofos. Esses trazidos para cá
em cativeiro, se libertados forem, vão sobreviver como? Se não lhes foi oferecida nenhum tipo de qualificação. Então essa era a luta do abolicionismo. Porque os emancipacionistas diziam, olha, precisa acabar com a escravidão, sim, mas também não pode ficar aí dando muito mole para pretos e pretas libertos, não. Eles vão fazer arruaça, eles vão cobrar mais direitos, e aí? Como é que vai ficar? Vai mexer nos privilégios da gente isso aí, se essa luta continuar. Então, gente, acaba com a escravidão, mas olha, já tá bom demais. Pois é, eram os emancipacionistas. Você tem noção de qual dos três grupos foi vitorioso? Acho que você descarta o primeiro, lógico. Se a Lei Áurea aconteceu, quer dizer que a escravidão não continuou. Mas foram os emancipacionistas ou os abolicionistas? Sim, foram os emancipacionistas. Nós vamos assistir aqui o quê? Ao fim da escravidão, que não veio acompanhado de nenhuma política pública que fosse reparadora, que fosse inclusiva. Não. Eu sei que há um mega debate hoje em dia sobre políticas de inclusão. Há pessoas do time favorável e há pessoas do time contrário. Como professor, eu tenho que acolher os dois times. E é o que faço, com todo respeito. Mas é importante que você escolha a qual time você pertence. Porque ainda não tivemos políticas reparadoras que conseguissem diminuir uma série de desigualdades que a gente vê no dia a dia. Ok? Qual era o projeto oficial? Projeto do grupo de Dom Pedro II? Bom, o projeto era, tá claro que a abolição tem que acontecer, mas que bom que ela aconteça do ponto de vista do negro como sendo a generosidade dos brancos, porque isso vai inspirar nos ex-escravizados um sentimento de gratidão, de docilidade. Isso é bom para a obediência, vai evitar tumultos futuros. Então essa jogada, não é? Princesa Isabel, mulher de olhos azuis, devota de Jesus Cristo e Nossa Senhora, abolindo a escravidão, para ver se inspira a obediência e a docilidade dos libertos. Então isso está na pauta das discussões aí. Tá legal? Não sei como é que essa discussão anda para você. Tá bom? Bom, o contexto desse projeto oficial é um contexto onde, primeiro, o sistema de parceria já estava se revelando extremamente lucrativo para os senhores dos cafezais. Não para os imigrantes, como a gente já estudou. Outro dado, o decreto inglês Bill Aberdeen, ele dizia que, olha, a partir de agora, se os ingleses pegarem algum navio negreiro no Atlântico, nós vamos afundar o navio. Você vai perder navio, carga e tripulação. Pois é, por aqui muitos ficavam apavorados dizendo, agora lascou. É preciso encontrar uma alternativa. Durante algum tempo, os portugueses, os brasileiros, os holandeses disfarçavam suas mercadorias em navios norte-americanos, que eram menos visados. Pois é, mas isso é ficar tampando o sol com a peneira. Pelo andar da carruagem, quem era um pouquinho mais inteligente via que o sistema escravocrata já havia entrado em colapso, não rendia mais, não tinha mais futuro. Aí então começa a ação do Estado para promover a transição. Pera lá, Vandinho, pera lá. Você não vai falar da luta abolicionista? Calma, essa é a parte 1. A luta abolicionista ela é tão importante, tão rica, que ela precisa de um capítulo só para ela. Não morra, minha filha. Irei aí. Ok? Então, vamos ver progressivamente como que se deu a ação do Estado, porque foi pela ação do Estado que efetivamente a escravidão chegou ao fim. Primeiro, eu destaco o ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos. Já é o golpe maior, é a que mais impacto teve. Olha, a própria Lei Áurea, quando assinada, já tinha poucos escravos a serem libertados. Muito bem, chamo a atenção para o ano. 1850 é o mesmo ano em que aqui no Brasil, do segundo Reinaldo, foi aprovada a Lei de Terras, aquela que dizia que proprietário de terra era aquele que a registrasse em cartório.
Olha, escravizados que foram colocados em liberdade não tinham dinheiro para regularizar título de terra. Ao contrário, grandes cafeicultores, membros da elite, saíram regularizando terra na qual eles nunca tinham pisado. Isso é uma manobra. Quando você percebe que vai colocar um grande contingente de pessoas na condição de libertos, você trava para essas pessoas a possibilidade de terem terras, por exemplo. Então, olha só, quilombos que já existiam desde o Brasil colonial, de repente vão ter que desocupar suas terras porque algum bacana foi lá e registrou. Então, fica atento a essa coincidência histórica entre Lei Eusébio de Queiroz e Lei de Terras. A Lei Rio Branco, chamada Ventre Livre pelo povo. Lei Saraiva Cotegipe, chamada Sexagenários, você já conhece de cor, sabe que foi lei para inglês ver, a imprensa chamou as duas de a gargalhada nacional, porque a lei do ventre livre dizia que você ia libertar o menino aos 8 anos, mas ele teria que ficar até os 21 em sinal de gratidão. Uma lei que libertava idosos, a expectativa de vida era pouco, e depois de idoso o que um sujeito podia fazer, ao quebrado por anos de trabalho escravo e péssimas condições de vida. Bom, a lei Saraiva Cotegipe também proibiu o tráfico interno de escravos, e isso, sem dúvida, é relevante. Mas, no geral, foram leis bem recebidas, não. E a Lei Áurea, né, que carrega consigo esse problema. Uma lei que libertou, mas do ponto de vista emancipacionista. Não garantiu nenhuma indenização para quem tinha sido escravizado e para os senhores, que, por incrível que pareça, ficaram com ódio de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, eles achavam, deveria indenizá-los, porque eles tinham dinheiro empatado. Olha, gente, vocês estão vendo que esse processo durou uns 40 anos. Muitos senhores, sacando que a mão de obra escrava estava chegando ao fim, lançaram um projeto chamado quartação. As quartações eram carnezinhos pelos quais os escravizados podiam ir pagando a prestações sua própria liberdade. Espertinhos, sabiam que logo logo esses escravos seriam libertados e deram um jeito de até o último momento espremer a laranja para tirar caldo dela. Beleza? Galera, força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.